Fica um parênteses aqui, até para dizer ao Jorris isso, que a canção do Brasil, de certa forma, é a nossa enciclopédia. A nossa canção é particularmente próxima da fala, mais do que a música americana, mais do que a música mexicana, mais do que o tango, né? Tem uma fragilidade em... você já foi à Bahia, nega? Não? Então vai quase falado. É muito... É curioso como a canção pega o momento da fala. Daí que é difícil imaginar o Frank Sinatra cantando "Seu garçom, faz o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentar", que é quase dito, né? Quase não tem uma construção melódica, assim, que o Tom Jobim e a bossa nova vão ter, mas, digamos, o coração da nossa canção é muito próximo à fala. Talvez por isso que eu use tanto canção. Mas hoje eu acho que, ao invés de fazer a palavra ser feita de areia, matéria, água, ou atravessar os materiais, eu estou tentando materializar o contexto da palavra no mundo, né? Esse agora que eu vou fazer, só para descrever brevemente, passar a palavra de novo, os atores vão ficar num palco, vivendo 24 horas, vão ter um kit de sobrevivência, banheiro, comida, né? Alguns jogos, alguns adereços, sofá, boxe, bicicleta ergométrica, e vão, durante 24 horas, receber 2 atores, o texto, o áudio da Globo, e vão improvisar em cima desse áudio por 24 horas incessantemente, né? Eu imaginei isso como uma espécie de Big Brother às avessas, onde a emissora que estaria sendo Big Brotherizada, né? E você estaria na posição da emissora assistindo aquilo. E, claro, tem um tour de force, assim, os atores vão ficando exaustos, uma fisicalidade que eu espero que venha. Espero que aprisionar a emissora naquele lugar seja alguma coisa interessante, no sentido de concretizar ali, naquele palco, alguma coisa que está sempre em toda parte. Mas acho que são tentativas de inversão, de materialização, onde a palavra, o contexto dela, que sempre nos escapa, seja... O teatro tem a força de torná-los visíveis. Só para acabar, a ideia me veio no dia do vazamento do áudio do Lula, quando o Jornal Nacional foi dar aqueles áudios. Eu estava assistindo aquilo em casa, e os locutores, que têm aqueles sinais de distanciamento, a mecha branca, aquela coisa assim e tal, eles se tornaram atores, eles deixaram de ser narradores distanciados e supostamente neutros do real, e eles tiveram que dar a voz do Lula e da Dilma. Eles, sem querer, eles passaram para o palco. Eu senti isso forte quando eu estava vendo. Tinha algo diferente, eles atuaram. Eles não foram... Eles atuam o tempo todo, é óbvio, mas a atuação deles é uma tentativa de neutralização. E ali não, eles passaram para o ato da palavra, que é o que está acontecendo. O espaço público no país está disputado, né? Então, a emissora que devia estar aqui, ela agora é uma voz ali. E aí que eu tive a ideia de fazer o Lígia e depois do Lígia fazer isso. Você não falou um pouco dessa sua vontade de lidar com o ao vivo, de lidar com a performance. E eu também fiquei pensando que o seu trabalho, só pelo menos da maneira como ele ocorre hoje, ele só é possível porque, por meio da internet, você conseguiu também capturar essas falas que não estariam, não necessariamente as falas oficiais, o discurso do ministro, certamente você teria acesso, mas o telefonema da mulher que liga para reclamar no serviço de atendimento, ou tantas outras coisas que a gente vê ali, são falas da vida privada, às quais a gente pode ter acesso, porque existe esse novo ambiente, ou esse novo lugar onde esses discursos circulam. Então, eu queria perguntar para vocês como é que essa questão da internet se coloca como possibilidade para a criação de obras e também como perigo, ou como é que vocês pensam em lidar com essa questão? Bon, ma réponse, elle est très simple.
YouTube est arrivé en 2005 apareceu em 2005 et l'encyclopédie, on a commencé en 2007. Et je pense que sans Internet et sans YouTube en particulier, en tout cas sans la possibilité d'avoir des documents, des vidéos, des audios facilement, on n'aurait jamais pu commencer ce travail. Et avant, dans les années... Antes, nos anos 90, 2000, eu já coletava gravações de falas, poesia sobretudo, ou filósofos falando, grandes processos, arquivos sobre Klaus Barberi, grandes debates parlamentares. Me interessava muito a retórica, a oratória, mas era difícil achar esses arquivos. Tinha que ter cassetes, especialistas, bibliotecas. Com os documentos de rádio, tinham que fazer um pedido por rádio. E as coisas também eram mal gravadas, técnicas não eram desenvolvidas com as boas ferramentas. Então, com a chegada do digital, do YouTube, internet, tudo isso tornou acessível uma grande variedade de falas. Mas não é só essa acessibilidade dos tipos de palavra, mas é também o fato que todo mundo começou a ouvir muito mais coisas muito diferentes graças à internet. A gente começou a ouvir coisas em línguas diferentes, a ter acesso a tipos de fala que nasceram na internet. A carta vídeo, ou seja, o vídeo a gente faz uma comunicação para alguém ou para o mundo através do vídeo, é um formato que nasceu nesse momento, antes que não existia. A gente escrevia cartas abertas ou deixávamos mensagens telefônicas, mas os rappers se insultam, por exemplo, entre eles nos vídeos. Não sei se vocês têm isso no Brasil, mas na França, em todo caso, é uma grande tradição, nos Estados Unidos também. Os rappers que não fazem rap, estão ali, se insultam entre eles. Isso deu origem a vários tipos de maneiras de falar. Tem uma diversidade de maneiras de ouvir que nasceu dessas novas possibilidades. E a gente começou a fazer esse trabalho com a enciclopédia no momento em que a gente estava quase que imerso, mergulhado num caos. Foi assim que eu senti isso. Nunca na história da humanidade a gente tinha tido a possibilidade de ouvir no mesmo dia tantas falas diferentes. Se a gente gravasse tudo que a gente ouve de manhã até de noite, num dia qualquer, a gente vai se dar conta que a variedade de falas que a gente ouve, falas que a gente ouve em casa, no rádio, na televisão, no ônibus, na rua, no trabalho, na aula de yoga, não sei, na aula de boxe. Depois a gente vai no cinema à noite e tem... A gente está constantemente atravessado por fluxos de fala extremamente heterogêneos. E para mim a questão da escrita de espetáculos era uma questão de sobrevivência. Era como é possível que a gente não fique louco com todas essas falas variadas pelas quais a gente é atravessado permanentemente. Como o nosso cérebro consegue organizar todos esses fluxos. O trabalho, por exemplo, no suíte número 2, foi um trabalho que
tenta pegar coisas muito diversas, mas criando uma harmonia que permite a coabitação, a coexistência entre essas falas. Ou seja, há de se achar um plano de composição sobre o qual todas essas diferentes vozes vão, durante a duração do espetáculo, poder existir juntas sem que o encontro entre elas seja vivido como um choque, uma confrontação, ou um modo de criar um conjunto. Por exemplo, George Bush e, ao mesmo tempo, a aula de ginástica e, ao mesmo tempo, o sermão da Kinshasa. Todas as falas podem existir no mesmo espaço como personagens do mesmo espetáculo. E você? Je sens cette diversité infinie de voix comme une diversité sans fin de fantômes, comme dans un cercle dantesque, ces tourbillons, comment ça me fait penser à l'information. Aujourd'hui, on a de l'information, on ne sait pas quoi en faire. Isso me causa intimamente assim mais um sentimento de aflição do que um sentimento de alargamento dos meus horizontes, né? O que eu vi na peça do Joris, vou falar de novo, é que eu achei que a corporificação da voz era muito forte, né? Quer dizer, o fato dela passar pelo sistema fono-áudio, como é que fala? Aquele médico que ninguém sabe dizer o nome, fono-audiologista, né? Laringofono, o sistema otorrino-laringofono, quando passou pelo sistema do ator e passou pelo corpo do ator, quer dizer, isso que para mim interessa, de algum modo. É um pouco assim, é coisa um pouco de português, né? Português é muito assim, né? Material, vai até a ponta da África, depois navegou mais um pouquinho, né? Não sei se é essa a origem nossa, mas eu tenho muita... Assim, quando eu consigo... dar um corpo, parece assim que a retórica, a potência da fala também como mentira, como manipulação, ela ganha um lugar que me aquieta. Eu, quando comecei e tentava fazer o Nelson Cavaquinho atravessar uma camada de terra, acho que era um pouco para isso, para que essa corporificação da voz, né, lhe desse um peso, desacelerasse a potência que a fala tem de ir e falar, como que nós estamos exercendo, inclusive, agora. Talvez tenha ficado muito evidente naquele trabalho que você fez sobre o Vigília, Carandiru. Acho que o fato daquelas vozes, né, daqueles nomes atravessarem os corpos de todas aquelas pessoas e delas se apropriarem desses nomes de maneiras tão diversas, às vezes de maneira muito cética ou até brincando, não brincando, mas tem gente que colocou ali uma carga de drama. Outros de lírico, né? Isso daí, eu não sei se vocês viram, eram aquela coisa dos 111 mortos, quando os policiais que mataram os 111 mortos em 92 foram inocentados. Eu fiz essa leitura por 24 horas, 24 pessoas lendo 1 hora cada o nome, né? Então, os 111 nomes, eles iam virando um mantra e já não se referiam a nada, né? Quer dizer, as palavras, para usar aquela expressão de hoje em dia, o lugar da fala. A questão é achar o lugar da fala, mas o lugar da fala, mesmo quando ele se auto-enuncia, ele também é muito manipulado. Então, eu não sei, eu estou atraído pelo teatro porque eu estou atraído por um corpo que emite. E é isso que tem me pego, entendeu? A coisa de passar e da enciclopédia, como eu estava dizendo, para aquela emissão é que eu vi o teatro como esse resgate, né, de uma palavra que está ali
catalogada no gelo para uma palavra que fica viva de novo. E eu acho que a força mimética vem daí. O ato é esse. Quer dizer, o que dá o impulso mimético é o ato de ressurreição da palavra. Porque essa infinita ciranda contemporânea da palavra, ela é também da diferença indiferente, vamos falar assim, onde tudo é diferente, mas tudo fica igual, né? Quer dizer, que também vai, nada conflitua com nada. Então eu achei bonito no seu trabalho isso, essa passagem. Acho que talvez você pudesse falar até um pouco disso para a gente, Maurice, que é o fato, poderia ser uma peça radiofônica, como você já fez algumas, mas nesse caso aqueles corpos estão lá e eles têm um papel muito importante, ainda que eles não estejam representando papéis. Então, se você puder falar como é que você lida com esses atores, com esses corpos. Moi, c'est exactement ce que dit Nuno. C'était que pour moi, dans le théâtre, il y a une opération presque alchimique, une opération de conversion de ces documents ces enregistrements du monde qui, pour certains, sont difficiles à écouter, moi en tout cas m'agressent ou sont parfois violents ou simplement la coexistence de ces choses-là est violente et difficile. Et le fait d'abord de les sélectionner, de les abstraire, de faire d'abord cette première opération qui consiste à les congeler, comme tu dis, de les mettre comme, vous savez, comme dans les musées ethnographiques où on prend des masques de rituels ou des éléments comme ça qui appartiennent à des pratiques très vivantes et très sociales, et on les enlève comme ça, puis on les met dans une vitrine avec un fond blanc de façon complètement esthétique. C'est une opération qui est une opération qui a une certaine forme de violence, parce qu'on coupe les choses de leur contexte, mais ça permet aussi de les voir d'une façon on peut pas les voir, on pouvait pas les voir comme ça avant. On pouvait pas, tant qu'ils sont pris dans des pratiques sociales, les objets ont une fonction, et la parole, tant qu'elle est prise dans une interaction, parce qu'on est dans le monde, on est dans la vie, on communique, on peut pas l'entendre de façon distante. À partir du moment où on la déplace, on la cadre, on crée un cadre, on la congèle et on la met dans une encyclopédie. Tout d'un coup, on déplace l'écoute et les choses qui pouvaient être perçues comme soit qui n'étaient pas perçues, soit qui étaient perçues comme violentes. Que não era percebido como algo violento, a gente ouve com outro ponto de vista. Eu sei que em todos esses anos de enciclopédia eu desenvolvi uma capacidade quando eu estou em situações, coisas onde eu tenho que ouvir coisas que eu não tenho vontade de ouvir, eu aprendi coisas que me irritam ou que me enchem o saco, eu aprendi a deslocar a minha escuta e qualquer que seja a fala, me interessar pela forma dela, achar algo musicalmente interessante, original. É quase que uma estratégia de sobrevivência, mais uma vez, de ver como evitar cair numa espécie de esquizofrenia, talvez porque eu tenho uma grande sensibilidade ao som, à fala. Para mim é uma maneira de suportar o caos, de existir dentro do caos. E essa é a primeira operação. A segunda, que consiste em pôr isso na cena do teatro, trabalhar isso no teatro, para fazer atos de teatro, essa é realmente a operação de alquimia. Porque aí a gente consegue acabar com a abstração, porque no real a gente ouve todo o contexto. No teatro, com a caixa preta do teatro, que a gente vê
só através do corpo do ator que a gente ouve na sua voz, numa versão muito singela, muito pura, numa quintessência dessa palavra de origem, dessa fala de origem. E isso permite, paradoxalmente, suspender os efeitos, os valores, os afetos, todos os julgamentos de valor, morais, que a gente pode ter em relação a essa palavra. O teatro cria uma distância, e essa distância permite uma recepção. Na verdade, é sempre uma questão de criar a distância certa. A maneira como os atores vão interpretar, transpor, a maneira como a gente vai compor com essas falas, é sempre uma maneira de avaliar a boa distância para que essas falas não tenham o mesmo efeito que elas têm no mundo, mas elas vão poder adquirir uma capacidade quase mágica, dar outros efeitos. Mas aí o trabalho com os atores, para acabar, é um trabalho longo, laborioso. Não é tão difícil reproduzir, decorar essas falas. O que é difícil é achar o lugar de interpretação, onde eles vão, ao mesmo tempo, estar completamente dentro da situação e sem interpretar o personagem. Porque se a gente interpreta o personagem, a gente está de novo no mundo, na situação onde o contexto, onde a palavra só é um veículo, uma ferramenta. Se a gente quer que a palavra seja ela mesma um personagem, porque é isso. O objetivo é fazer com que a fala seja o personagem. Temos que fazer com que o ator ache esse lugar onde ele não está interpretando a coisa de maneira realista. O que você estava dizendo sobre o mimetismo, tem algo mimético, porque a gente reproduz alguns aspectos formais da fala e, ao mesmo tempo, não é realista. Porque a gente não busca reproduzir, representar, reproduzir as situações. A gente cria uma espécie de espaço mental no qual as falas, sendo como personagens, vão dialogar entre elas. Exige muita humildade do ator. E todo o trabalho com eles, como às vezes eles vão muito na encarnação, às vezes é muito formal, tem sempre um acerto, um equilíbrio que a gente tem que fazer quando a gente faz a peça. O que tem de mimético, ce qui est mimétique exclui a ação, né? Exclut l'action. Il n'y a pas d'action. Dans la traduction occidentale, c'est de réunir mimésis et l'acte. Ce qui est mimétique dans la pièce, c'est la parole elle-même. Le contexte, c'est l'ombre que le corps organise. Il y a un peu de contexte, mais juste ce qu'il faut pour que la parole brille, l'acte d'énonciation, disons-le comme ça. Il n'y aura pas cette force-là sans un élément mimétique. Qu'on se dise, ah oui, comment ils arrivent à faire ça? Cette puissance-là, elle vient de l'isolation de cet acte, de la décontextualisation. Le contexte, il est un petit appui là, mais la parole, elle brille toute seule. Et ça, c'est très intéressant. C'est très important, me paraît-il, dans ton travail, Joris, dont tient aussi nos... C'est aussi la place du spectateur dans ces travaux.
on donne au spectateur presque la fonction d'imaginer tout ce qui se passe. Parce qu'on a des acteurs sur une scène plutôt neutre, ils ont quelques gestes, quelques mouvements, mais qui proviennent de l'acte de parler lui-même, pas des situations. On dirait que ça jaillit de ce qui est dit. Et tout le reste, c'est au spectateur de créer, d'imaginer les situations, de voir les situations. Et je suppose que dans ton cas à toi, ils seront là en train de faire des choses, mais qu'on va être là aussi en train d'imaginer qu'est-ce que est en train de se passer à la télé qu'on n'est pas en train de regarder. Então, não sei se vocês pudessem falar um pouco desse lugar que o espectador tem e pode ter no trabalho de vocês. Pour moi, c'est la question centrale. Hein, é a questão central. Digamos que minha maneira de trabalhar nunca é de dizer que eu vou comunicar uma mensagem ou uma ficção específica. Meu trabalho é organizar elementos em função de lógicas muito concretas, muito específicas, rigorosas, imanentes, que fazem com que eu vou colocar tal coisa em tal lugar, tal coisa em tal lugar, mas eu nunca busco pensar num sentido global da peça. Isso eu estimo que é o trabalho do espectador. Não é... É claro que eu também sou espectador dos meus espetáculos, então eu tenho uma certa ideia do sentido que aquilo ali pode produzir. Mas eu tento sempre fazer com que a leitura fique aberta. Eu trabalhei bastante com a hipnose. Eu pensava isso em relação a essa imaginação visual. Nos espetáculos que eu faço, a dimensão visual é bem minimalista, quase que pobre. E eu fiz um espetáculo que chamava O Verdadeiro Espetáculo, em 2011, que era um espetáculo de hipnose, onde praticamente não acontecia nada no palco, tinha um ator que não se mexia no palco e que falava a todo mundo no público e propunha um espetáculo sob hipnose, ou seja, o público era convidado a se deixar levar, a entrar numa transe hipnótica e o ator ia dando sugestões hipnóticas, ia contando fazendo alusões a coisas, a elementos que seriam um possível espetáculo, e o espectador era convidado a sonhar com o espetáculo. É algo que a gente pode fazer com a hipnose, que a gente pode produzir sonhos que são vividos de maneira completamente viva, às vezes até de maneira física, alucinatória, alucinações olfativas, sonoras. Isso chamava O Verdadeiro Espetáculo, porque a ideia era que o que a gente fazia no palco era um espetáculo real, mas o espetáculo verdadeiro era aquele que era imaginado por cada espectador. E a gente se dava conta porque vários espectadores nos escreveram para contar aquilo que eles tinham, o espetáculo que eles tinham vivido, imaginado. E a gente se deu conta que a partir do mesmo espetáculo real tinham verdadeiros espetáculos que eram extremamente diferentes de um espectador a outro. Essa experiência, para mim, é uma metáfora daquilo que eu busco fazer no teatro. Eu busco produzir algo que seria um complexo de elementos que permite o máximo de leituras possíveis da parte do espectador. E eu sempre fico muito contente quando as pessoas fazem interpretações. No suíte número 2, por exemplo, que eu não tinha, interpretações que eu não tinha nunca imaginado.
É claro que tem interpretações que a gente, né, antecipou, imaginou, previu, e elas são confirmadas pelo espectador, mas quando os espectadores produzem interpretações porque eles criaram conexões, relações que a gente não tinha antecipado, isso para mim é sempre o mais feliz. E a ausência de elementos visuais é uma maneira de deixar aberto essa capacidade de imaginação, de interpretação do espectador. Cette question du public. É uma questão complicada e muito interessante, e talvez aqui a minha experiência como artista tem alguma diferença da experiência que eu imagino do Joris. Quer dizer, eu venho falando isso há muito tempo e eu estou ficando mais velho. É claro que mudou, melhorou, não é a mesma coisa, mas eu acho que há uma elisão do público para quem quer que faça cultura no Brasil. Claro que há quem trabalhe com a indústria cultural, no sentido, especialmente canção, TV, alguns raríssimos momentos do cinema. Mesmo às vezes um tipo como eu, alguns escândalos, aquela coisa dos urubus naquela Bienal, foi um negócio assim, público, né? Mas são momentos muito raros, né? A gente não sabe quem está do outro lado. E isso não é uma forma vazia de falar, não. É que essa construção do público é muito complicada aqui. Eu sempre penso, quando eu começo a pensar esse troço, eu adoro lembrar que o Machado de Assis, que é o nosso Deus maior, ele escrevia, ele tem desde o seu primeiro romance, o Ressurreição, que é um romance ruim, ele tem um caro leitor, né, que ele está supondo um leitor. Você imagina se hoje a gente não tem leitor, imagina no final do século XIX, começo do XX. Quer dizer, a ficcionalização do leitor pelo Machado de Assis me parece uma das astúcias mais intensas da obra dele, talvez um dos suportes secretos dessa coisa chamada Machado de Assis, inexplicável, a potência daquilo. De modo que o público algo, o grande, eu acho que para quem trabalha como eu e para os meus colegas, é o grande fantasma mesmo. Quer dizer, é difícil de supor esse cara. Ao mesmo tempo, a gente não vive mais uma situação como a dos anos 60, onde os grupos de vanguarda eram meio autofágicos, viviam para si mesmos. Quer dizer, a gente já está de certa forma, em algum circuito, existe algum mercado, existe a MIT, estamos hoje no Banco Itaú, enfim, quer dizer, não é que não é nada. Mas eu acho que a gente não deu a volta de ter algum retorno nesse sentido. Ainda é muito frágil esse retorno, para falar de um outro modo. Então, as coisas no Brasil, isso que me parecem, eu uso essa palavra amador, eu me sinto um amador, algo não profissional, né? No sentido assim de que parece que as coisas têm uma energia gloriosa para acontecer e uma vez acontecidas elas têm uma energia gloriosa para morrer no minuto seguinte, né? Quer dizer, aquele vinho quente horroroso que a gente bebe em vernissage digamos assim, o luto, né, daquilo que está morrendo, que é aquela obra que você está inaugurando e que naturalmente está indo embora, porque nada virá de lá. Então, todo o pique, a delícia de produzir, que é muito nosso, né, eles se desfazem em 10 segundos, é uma coisa muito estranha. E o público vai junto. Então, apesar claro, existe o público e é muito legal e tal, e há retornos lindos que as pessoas dão, e eu concordo muito com o que o Joris falou, quer dizer, o mais importante é devolver a bola para o cara, a obra que sabe fazer isso tem chance de ser uma boa obra. Mas, de todo modo, no Brasil, eu acho que essa constituição da obra para o público, de volta para a obra, ela é interrompida, ela é descontínua, ela é de ordem violenta.
estúpida, né, jogando fora coisas que não eram para ser jogadas fora, preservando o que era para ser jogado fora. Parece que a ideia de público está muito associada à indústria cultural, sem querer demonizar isso, é óbvio que tem coisas ótimas desse lado, num país com a distribuição de renda pornográfica como a nossa, a indústria cultural tem algum papel, sim, é evidente, então não é isso. Mas eu acho que parece que é uma coisa ou outra, sem nada no meio. Né? Enfim. E pourquoi o Brasil? Porque no Brasil, o que faz que no Brasil, em relação à Europa, por exemplo, você acha que a recepção é diferente? Tu penses pas? Tu penses que não? Não sei, não conheço o suficientemente o Brasil. Eu tento entender qual é a particularidade histórica ou faz com que você ressinta isso aí. Joris, j'ai pas beaucoup vécu à l'étranger, mais je pense qu'il y a un jeu institutionnel de captation de l'œuvre plus consistant. Par exemple, ton œuvre, il a une intériorisation du monde institutionnel dans cette encyclopédie. Ça pourrait être, en quelque sorte, à l'extérieur de toi. Et tu as utilisé ça, tu t'es servi de ça. Donc, tu joues déjà avec cette ambivalence qu'à la fois positive et négative des institutions artistiques. Et je trouve que dans des pays plus avancés, entre guillemets, il y a une dynamique de destruction qui est positive, mais qui appartient aux institutions. Au Brésil, même si ça a eu lieu légèrement, il n'y a pas eu encore un transfert des Então, quer dizer, a gente está... Eu falei da sua obra que tem o nível da fala, o nível da enciclopédia e o nível do ator vivificando. Eu acho que nós estamos no nível da fala ainda, nós estamos no real ainda. E claro que esse real é violento, é atravessado por uma série de coisas, mas o papel institucional ainda é muito fraco aqui. No caso do teatro, a gente não pode nem falar em instituições, e talvez a questão da recepção do público seja ainda um pouco mais complicada, porque a gente não tem necessariamente um mercado para a produção teatral. Então, toda a produção, ou a produção teatral em quase toda a sua totalidade, não importa se ela é de vanguarda ou não, ou se é o que a gente costuma chamar de teatro comercial, ele é comercial pela forma, mas não porque ele seja comercial, de fato, ele não pode ser comercializado, porque não existe um mercado que sustente essa produção. Então, todo teatro é produzido com subsídio público. Não importa o teatro que está sendo feito. E quando você cria uma lógica de produção, que é uma lógica de produção que exclui o espectador, porque ele não precisa participar. A participação dele não faz diferença. A máquina vai continuar produzindo, os espetáculos vão continuar existindo, haja público ou não. O que pode ser bom. Ça peut être bien aussi. Não sei, acho que é claro que é bom que haja estímulo e subsídio público para a produção, mas acho também que a inexistência de um mercado consumidor para a arte é uma questão e é um problema. Eu gosto dessa palavra amador, que eu associo um pouco a esse termo deplorável em inglês, que é o loser, né? Que é uma palavra que os Estados Unidos fala como ninguém, né? O loser. Eu gosto dessa ideia do loser, né? Como alguém que não sabe quanto vale, né? Quer dizer, de certa forma o cara também não foi medido, não foi mascado, né? A dimensão, o valor, o amador não é aquele que não sabe quanto ele vale, né? O profissional sabe. E há algum interesse nisso, alguma coisa que também favorece a potência da arte, não é inteiramente negativo. Mas, de certa forma, eu acho que o Brasil tem um pouco um pé em cada canoa, né? Claro que houve um movimento institucionalizante nos últimos 20 anos, é óbvio,
com um volume de dinheiro muito maior do que havia antes, um alcance da obra maior, instituições razoáveis, mas isso ainda é muito insuficiente e deixa no vazio a pergunta que cada obra levanta, né? Aquilo às vezes tem um rastro assim de fogo e acaba de repente, ninguém mais lembra daquilo, é muito estranho. Você falou do Machado, acho que tem um pouco essa coisa das ideias sempre fora do lugar. Né? Você consegue discutir um pouco disso. Existe uma tentativa de institucionalizar certas coisas. Desculpa, eu esqueci muito. Obrigada. Mas eu só disse que ele falou do Machado e eu lembrei um pouco agora dessa, quando você colocou essa questão dessa questão das ideias fora do lugar, dessa modernização que nunca é uma modernização, dessa institucionalização que nunca é uma institucionalização, esse impulso que não se concretiza, né? Que está sempre um pouco... Mais est-ce que l'avantage de ce système... A vantagem desse sistema não seria um sistema que resiste mais ao resgate, porque o perigo da instituição artística, o perigo da instituição artística na Europa é que quando acontece uma coisa subversiva no campo político, estético, tem imediatamente uma capacidade de captação do sistema mercantil, no caso da arte contemporânea, que vai neutralizar o potencial subversivo da obra, fazendo com que ele entre num quadro que vai fazer com que todo o seu potencial político, subversivo, seja posto à distância, que ele perca a sua efetividade social. Isso é muito eficaz nas lógicas institucionais. Isso que você descreve, então, não é algo onde essa capacidade ou a potência subversiva das obras não acaba ficando mais livre, mais potente? Uma versão bastante otimista nossa, né? Eu tive um amigo, quando eu era menino, assim, jovem, que conheceu o Boyos. E ele queria, né, estar ao lado do Boyos. O Boyos dizia, volta para lá, é lá que está, vá fazer coisa lá. É uma coisa de um artista europeu. Torres, você não acha que, assim como você pode vivificar essa enciclopédia, esse esforço neutralizante institucional que você está mencionando com razão, que aconteceria na Europa, ele também pode ser vivificado, né? Quer dizer, também tem alguma coisa oferecida em troca, né? Essa neutralização institucional que você fala, ela também preserva. No Brasil parece que as coisas vão embora mesmo. No Brasil, eu estou falando, acho que em outros países, não só nós, né? Mas há uma espécie de euforia. Tem algo no carnaval no Brasil que é verdadeiro, uma consumação feroz, meio Artaud, aquilo que o Artaud descreve lá no livro dele, quase como um festim, a peste, a coisa acabando. O Brasil tem algo disso, e eu até acho que eu estou falando isso pelo momento político também, que me parece ser dessa ordem, de um festim terminando, né? E tem algo trágico. Eu acho, não sei se é delírio meu, mas se eu falar intimamente, eu me sinto extremamente solicitado. Então isso é muito interessante, fazer arte aqui. Quer dizer, eu acho que o artista tem um sentimento assim de agoridade, de vamos e tal. Ao mesmo tempo, conforme os anos vão passando, isso tudo parece que são camadas de ruínas que vão se amontoando, né? E aí essa neutralização institucional da qual você se queixa, eu talvez deseje em algum momento meu, entendeu? Como algo que também permita que as coisas possam ser vistas duas vezes, enfim, que algo
irradie para outro lugar, para outro público, que haja um público de alguma forma se constituindo fora de mim, não sei. Acho que as instituições não existem, mas a neutralização certamente sim. Porque um quadro que é de dependência completa do Estado e desses simulacros de instituição, se a gente não consegue criar nada fora disso, a gente é igualmente dependente, mas sem ter as mesmas estruturas de produção. Alguém quer fazer alguma pergunta? Colocar alguma questão? Não? Queria meio que jogar assim na mesa um comentário de ontem que a gente recebeu eu falo a gente porque eu trabalho na MIT, tá? A gente recebeu do diretor do espetáculo Árvores Abatidas, que falou que, na verdade, o público daqui de São Paulo foi o melhor público que ele já teve do espetáculo. E nessa conversa entre vocês, eu me perguntei se essa ideia, né, quando a gente fica falando de Brasil, o que é na Europa, o que é Brasil, quanto que isso não está misturado. E será que a gente não... Será que esse lugar do público, né, do caro leitor, será que com esse carinho, vamos dizer assim, com esse lugar tão reservado que eu sinto que alguns artistas conseguem colocar no seu trabalho, será que isso por si só não é o que precisa para que se cause esse efeito entre público e o artista? Onde que, né, em que lugar? Eu acho que isso é sempre uma pergunta dos artistas, né? E também em relação ao público, eu fiquei tentando imaginar isso, foi só uma coisa que me veio pela cabeça, assim, será que realmente a gente não tem público? Né? Ou será que o público não tem sede? Ou será que o público que não tem, talvez, tanta tradição de uma arte como tem na Europa, né? Temos tradições de outras formas de manifestação artística, talvez não tanto quanto os museus, que são muito mais abundantes na Europa e tudo isso, mas como será que que já não é mais uma questão de país, de nacionalidade, de quem está assistindo e nem de quem está fazendo, mas talvez justamente dessa contemporaneidade da comunicação que vocês falavam no início, assim, só uma coisa para ajudar. Sabe, eu vou tomar a palavra, me dê licença. Eu tive ontem lá no Lupa e eu achei o público ótimo, mas eu conhecia todos. Quer dizer, eu tenho a impressão que eu estava no pátio do meu colégio ontem, né? Quer dizer, esse sentimento um pouco claustrofóbico de sermos sempre os mesmos precisa ser lembrado. Quer dizer, a MIT, nós, né? Quer dizer, nós somos esse núcleo. Quer dizer, o Brasil tem um buracão que a gente precisa saber tocar, né? Tocar como artista, como desejo e como instituição também. Eu fui 2 vezes à Flip como escritor, né? Era uma experiência, parece que você está em Atenas, né? Todo mundo leu, você, mas são todos os meus leitores estão naquela Flip, né? Os poucos leitores que eu tenho. Então esse sentimento eu tenho muito de uma coisa muito isolada, muito claustrofóbica. Eu acho que eu estou sendo um pouco negativo e muita coisa melhorou desde que eu comecei, mas de toda forma eu acho que eu tenho razão. Quer dizer, ainda existe um circuito muito isolado que não consegue ampliar, que quando amplia pula para uma coisa violenta, de indústria cultural direta, sem nada no meio. As instituições falham miseravelmente, os artistas não sabem para quem falam, nem quem está do outro lado exatamente. E projetam as suas obras num futuro, numa coisa que é o que eles têm que fazer mesmo. Acho que isso ainda é um quadro forte para nós. Sabe, alô, tá rolando? Eu discordo, assim, enfim,
Eu vou ao teatro, né? É o que eu faço, é meu trabalho. Eu vou ao teatro 3, 4 vezes por semana. E eu não vejo sempre só a mesma galera. Eu não vou nas estreias. Eu acho que nos eventos, como a Flip, e às vezes como aqui, mesmo sendo um teatro tão grande lá, realmente tem um público recorrente. Mas no cotidiano, eu vejo muita gente no teatro. E eu moro no Rio de Janeiro. Eu vejo muita gente no teatro. Eu vejo, assim, públicos bastante heterogêneos no teatro. Eu vejo muita gente interessada no teatro. Não vejo sempre as mesmas pessoas. Aí outra coisa que eu queria comentar só assim, né, dentro dessa discussão, eu também não vejo esse teatro que só existe com subsídio. Talvez isso seja um recorte aqui de São Paulo, mas se a gente pensar o Brasil inteiro, tem tanto lugar que nem subsídio tem, e tem teatro. Não, eu não estou falando contra o subsídio. Eu entendo que você não está. Eu entendi. O subsídio criou uma lógica perversa para a gente, que é esse encurtamento de temporadas e essas peças que são produzidas e não há tempo para vê-las. Eu acho que tem muito mais coisa envolvida aí. É muito mais complexo do que a questão do subsídio, mas o que eu quis acrescentar é que existem outras formas de fazer teatro, e no Brasil inteiro, porque o Brasil inteiro faz teatro, de uma maneira ou de outra, e muitas vezes sem subsídio, né? É verdade. Embora, eu acho que talvez você tenha razão. Por exemplo, o Fomento aqui em São Paulo, que há tantos anos vem criando um número enorme de grupos, é uma coisa extraordinária que está por aí. Agora, o que eu digo, independente da questão do público, São Paulo são 12 milhões de pessoas, né? Claro que eu não estou dizendo que são as 100 que eu vi ontem. Mas eu acho que é uma experiência de todos os grupos que eu conheço de teatro, a experiência interrompida. Todos. Quer dizer, todos têm o sentimento de que o trajeto deles vai incendiar e vai acabar, ou está sempre ameaçado. Essa digamos, a experiência não se transfere institucionalmente, né? Isso eu acho que é verdade da nossa experiência, você pode dizer isso de modo genérico, de nós como artistas em todas as áreas. Isso dá um incêndio que é muito interessante. E voltando aqui para o tema da nossa conversa, a palavra fica incendiada, quer dizer, o ato teatral tende a ser muito forte. O teatro oficina é uma espécie de enorme missa disso, né? Aquilo é quase que um ritual assim, religioso dessa palavra em ato, né? Mas, de toda forma, aquilo tende vai acabar. Então, eu acho que a gente não tem a nossa enciclopédia, no sentido da gente poder lidar com isso. Eu não quis dizer que o público é tão pequeno, mas acho que é uma experiência que se interrompe sempre. É uma situação de precariedade que se mantém, que a gente não consegue ultrapassar por mais boa vontade que a gente tenha, por mais vontade que os artistas tenham, por mais vontade que o público tem. Mas eu queria voltar à nossa discussão e perguntar um pouco para vocês como é que vocês veem a dimensão política da obra de cada um de vocês. Política não no sentido de partidária, e tem conexões políticas evidentes no seu trabalho, Joris, quando você coloca, né, o discurso do ministro português com a professora a autoajuda alemã ou a professora de ginástica, mas tem outras tantas dimensões que acho que são menos óbvias, e se você pudesse falar um pouco do sentido político do seu trabalho. E no seu caso, Nuno, acho que o fato de você escolher foi o que você fez quando usou a canção Lígia. Você pegou o Jornal Nacional, que é essa coisa esse signo tão forte para a gente, e agora você volta à programação da Rede Globo, e um pouco essa rede que nasce durante o regime militar e que é responsável um pouco, de alguma certa maneira, por nos dar ou nos ter dado até um certo sentimento de país, ou alguma coisa, ou pelo menos assim pretendia o Roberto Marinho no discurso
fundação da Rede Globo fala dessa vontade de dar, de propiciar ao Brasil um sentimento de unidade territorial. Então, como é que é para você mexer com esse universo? Bom, eu sempre respondo as mesmas coisas quando trata-se de teatro político. É o que dizia o Bertolt Brecht. Eu não faço teatro político, mas eu faço teatro politicamente. E para mim, a questão é como pensar o processo no qual a gente se inscreve, a gente constrói, desde o momento que a gente começa a reunir pessoas para trabalhar, até o momento em que a gente apresenta na frente de um público. E essa trajetória que é difícil, porque a gente sempre é levado por lógicas institucionais que tornam difíceis o fato de pensar politicamente o encontro. Pois a questão política, sim, na suíte número 2, é claro que tem elementos políticos, de conteúdo, discursos. Bom, para mim, isso não é político. Isso para mim é política de jornalista. O que é político para mim é como a gente faz as coisas e como a gente modifica a percepção. E isso seria quase que uma micropolítica, como a arte, de modo geral, quando ela é efetiva, quando é arte, como a arte modifica uma maneira de perceber e modificando também a maneira de agir. Como a gente transforma nossas maneiras de fazer. Como a gente tenta transformar, por exemplo, a nossa maneira de escutar a fala. Acho que a gente consegue modificar a nossa maneira de escutar a fala, como as pessoas nos falam. Tem algo aí que é ligeiramente transformada e que transforma em seguida as maneiras como a gente vai falar e a maneira como a gente vai escutar. Questão que eu já dizia agora há pouco, são questões de representação, de fazer com que isso entre no contexto da representação, dar dignidade àquelas falas que são excluídas. Tem uma dimensão política no fato de dar a ouvir coisas que a gente não costuma ouvir. Qualquer que seja o tema, político ou não. A Patrícia colombiana que reclama porque está com problema de internet. Eu acho que é uma fala que não tem poder ou potência política, mas eu acho que ela tem uma a partir do momento que ela é posta numa cena de teatro. É claro, depois é a questão de como a gente representa isso e como a gente dá a ouvir isso. Mas mais importante, e aí a gente retoma a discussão que a gente estava tendo antes, que é a mais difícil, que é a questão do encontro, no teatro em particular, nas artes da performance. A gente organiza um encontro. Ela acontece ao vivo, né? Ao contrário do livro ou do filme, onde no teatro é ao vivo. E isso é muito banal dizer isso, mas essa para a questão da essência do teatro, como a cada vez que a gente atua,
a gente tenta produzir um encontro vivo. Ou seja, não está só na transmissão de um produto acabado que a gente fica divulgando, refazendo. É o que a gente tenta. E isso é a missão, a graça dos atores de fazer com que o encontro que acontece aqui hoje à noite seja um encontro vivo. Porque também tem muitos encontros fracassados ou falsos encontros. Como fazer com que esse encontro seja verdadeiro? Isso eu acho que é político. É como conseguir que uma festa dê certo. Para uma festa dê certo, não basta que tenha álcool e boa música. É necessário uma espécie de graça. É necessário que o público também tenha desejo de estar ali. E quando esse encontro acontece, isso pode ser muito político. Eu também suspeito que o Christian Lupa diga isso cada vez que ele vai num festival diferente. Eu não sei responder essa pergunta, porque é difícil circunscrever o que é o político, né? Quer dizer, ainda mais numa época onde o público e o íntimo estão se penetrando de formas as mais diversas. Então, o que seria a separação entre a coisa pública e a coisa íntima está em questão. Então, o político está se reencontrando, né? Eu gostei da palavra autenticidade, que o João quer dizer, da coisa de você encontrar essa fala autêntica, né? Eu estou fazendo essa coisa com a Globo, não vou fazer mais, quer dizer, não tenho nada com a Globo, acho que a Globo tem coisas ótimas, apesar de ter detestado a posição política recente dela, acho que é evidentemente uma coisa complexa, né? Não é uma instituição simples, mas eu acho que o espaço público no Brasil se confunde muito com o espaço da indústria televisiva, essa mais assim imediata, né? O que eu sinto no trabalho que eu fiz, eu montei uma vez, vou montar agora a segunda, é que aquela coisa ali que está naquele aparelho, com aqueles personagens que você conhece quase que desde pequeno, né? Quando aquilo passa a ser dito por outra voz, há um efeito assim como se aquele mundo fosse exilado e a gente um pouco conquistasse invadisse aquele espaço, invadisse o que seria uma cena linda, né? Invadir o Jornal Nacional ao vivo, né? Eu tinha uma fantasia com sentar um cara no colo do Bonner, sei lá, alguma coisa assim. Então, eu acho que existe uma tentativa, um pouco, uma sinalização no sentido de recuperar esse espaço público, né? Quer dizer, de puxar ele, dizer aquilo com a nossa voz. Como essa coisa do Big Brother também me choca, eu não consigo ver aquilo embora não seja uma instituição nossa, uma instituição em vários países e tal, mas eu acho que tem uma inversão, né? Quer dizer, a televisão é que estaria a programação é que estaria Big Brotherizada, né? E o público estaria vendo isso, né? Quer dizer, aquela intimidade devassada, assim, minuciosamente, onde tudo parece verdadeiro, mas tudo é manipulado, né? Então, eu acho que eu tentei um pouco, mas sempre tentando literalizar, né? Quer dizer, pegando aquela voz que vem de lugar nenhum e botando num corpo, botando num ator. O trabalho é muito dos atores. É isso que eu vou fazer. Quer dizer, os atores vão ter que se virar ali e achar. Você pede, você dá algum tipo de instrução para eles? Eu dou o mínimo possível. Eles têm acesso ao áudio, eles ouvem o áudio, são 2 fones enormes para eles não ouvirem nada, eles vão o áudio da Globo e ouvem entre si. Eu peço um pouco, sim, porque às vezes eu acho que começa a ficar muito chato, muito do mesmo jeito, eu peço para eles saírem.
Especialmente, eu acho que existe um tom de humor que me parece óbvio, direto, mas eu peço para eles darem um tom assim mais elevado, mais austero, né? Mas eu acho que a verdade da voz é a tarefa do teatro, né? E a gente não sabe onde está isso. Quer dizer, claro que numa representação com os parâmetros todos isolados é mais fácil, mas a ideia do ao vivo, para mim, faz essa pergunta ficar interessante. Quer dizer, você está ouvindo algo que simultaneamente está em toda parte. E eu tentei encarar isso no começo através, assim, eu achava que o som que atravessasse a matéria poderia mentir menos, de certa forma. Quer dizer, como ele atravessava a terra, atravessava o sabão, sei lá, ele era feito de algo, né? Agora eu achei que esse circuito já foi, e que esses jogos que eu estou tentando fazer, eu estou começando a examinar isso, né? Como fazer essa voz ganhar uma autenticidade, como fazer, de certa forma, o Jornal Nacional ser autêntico. Como seria isso? Mas me parece que tem um questionamento evidente, no sentido político, quando você desnaturaliza essas vozes que falam com a gente quase como se tudo aquilo fosse muito natural, muito... como se fossem verdades evidentes que a gente recebe. É verdade. Como se não houvessem dispositivos disciplinares atuando ali naqueles discursos, né? Eu acho que quando você retira eles daquele lugar e coloca com dois atores, uma coisa até que você falou antes, dá para ver um pouco o ridículo de algumas situações, né? De certos discursos que são colocados. É verdade. Há uma disciplina ali que é invisível e que talvez isso permita enxergar um pouco, né? Mas é difícil falar, porque onde é que está o ato político hoje, ainda mais no Brasil, que está tudo exatamente tão confuso nesse ponto, né? Quem é que está agindo politicamente? Quem é que está agindo privadamente? Essa pergunta que é uma pergunta básica, né? Quer dizer, ou agente político fala em nome dele ou em nome de uma universalidade política. Essa pergunta que é tão óbvia, ela já não se responde hoje quase. Entre nós de um modo agudo, mas eu acho que um pouco em toda parte. Então, o ato político, a gente não sabe onde ele está. Acho que até Eu vi um ano passado na MIT, o Sai-Ra. Sabe o Sai-Ra? Aquela peça, você viu, né? E eu achei muito interessante isso, quer dizer, aquilo era a Revolução Francesa presentificada. Você realmente, pela voz, você se sentia dentro né, dentro da cena. E eu achei que aquela era uma peça de vivificação política nesse sentido. Até tem a ver com o que você faz um pouco, né? Você quer falar? Oui, non, c'était... Sai-Ra, acho que é um exemplo muito efetivo de como tornar as coisas vivas como uma peça histórica, contando acontecimentos que aconteceram há muito tempo, como eles acharam maneira de tornar isso... Não sei o que é um teatro político, mas a gente sabe que é um teatro que não é político. Um teatro que não é político é um teatro que se contentaria de uma forma de submissão ao patrimônio da Revolução. Não se trata de uma visão puramente histórica ou patrimonial da Revolução. E o que eles, eu acho, conseguiram fazer é que as questões que são dos revolucionários de 1789, que são mostrar que essas questões são que a gente realmente se põe hoje. O que aconteceu com o teatro no século XX foi que a gente passou de uma arte que era dominante, que era a cultura, a arte oficial, a uma arte que acabou virando uma contracultura.
o lugar da cultura foi ocupado pelas mídias de massa. Então, quando a gente faz teatro, mesmo quando a gente faz teatro comercial, a gente está numa posição de contra, de criar um lugar que seja a parte deslocado da cultura de massa. O problema é que tem pessoas que nem sabem que o teatro existe praticamente. O teatro não faz parte da vida delas. E o simples fato de poder abrir espaços, o fato de abrir os espaços onde a gente propõe algo que seja simplesmente diferente, que funcione diferente, a maneira de encontrar é diferente, eu já acho que isso já é político em si. Mas, como está ficando tarde, a gente começa a dizer banalidades. Des questions encore? Eu vou fazer um recuo, vou sair um pouco dessa questão da política, para o Joris. Na verdade, são duas perguntas. Sobre o seu processo criativo. Pensando nessa divisão que o Nuno fez entre a fala, depois a enciclopédia e depois, né, o momento do espetáculo, fico bastante curioso em pensar como é que funciona o processo, porque eu imagino que o seu acervo seja gigantesco, né, de informação. Como é que funciona o processo de seleção desse material na passagem da enciclopédia para o espetáculo, pensando também que você tem vários espetáculos, me parece, pelo que eu pesquisei, que seguem uma certa lógica de composição, né? Suíte número 1, suíte número 2, suíte número 3. Então, o que é que determina dentro desse seu processo criativo que determinado material vá para a suíte número 1 e não para a suíte número 3, enfim. E também no trabalho com os atores. Levando em consideração que você não tem, que não há exatamente uma construção de personagem, né? Como é que você trabalha para entender que esse texto vai para determinado ator e não para outro? Você experimenta com eles ou você já determina por timbre? Enfim, como é que funciona esse processo de seleção? Se há a possibilidade de um texto que originalmente foi falado por uma mulher vá para a boca de um homem, ou isso é uma questão que quebraria a questão da mímese a princípio, né? Como é que você vê isso? Como te você? Vou começar pela segunda questão. A questão da repartição das falas é simples. Eu sei que eu vou trabalhar com 5 atores, e no momento eu escolho o documento, eu já sei muito rapidamente a qual ator eu vou dar tal ou tal documento. É difícil explicar, é só porque eu conheço bem esses atores, eu sei que vai funcionar com ele ou com ela, e não tem questão de sentimento por trás. Tem a questão do gênero, que determina um pouco, porque de modo geral é mais fácil por questões de altura. Não é por questão de gênero, é por questão de voz grave para homem, voz aguda por mulher. Mas às vezes, de fato, a gente pode fazer de outro modo. É uma questão de personalidade, de língua. Alguns têm mais facilidade em certo tipo de língua. O discurso do ministro português só tinha o Nuno que podia fazer porque ele é português. Nunca poderia ter pedido isso a um ator francês que não fala português, de trabalhar um discurso de 25, 30 minutos. Não seria possível, acho que não seria interessante. Então, são questões práticas, eu diria.
com uma preocupação de estar próximo da pessoa da origem, com o discurso do Oscar. Tem uma questão de papel. Às vezes a gente também joga com um contra-papel, é a Cristal que diz o texto do treinador de rugby, pegar a atriz mais elegante, mais feminina, delicada, para fazer o treinador de rugby, um papel masculino e tal. A primeira parte da questão, isso é um pouquinho mais complicado, isso requer muito tempo, é uma questão de escrita. Claro, a gente trabalha com materiais achados, mas uma vez que a gente selecionou 300, 400, 500 gravações que parecem interessantes para tal peça, a gente começa a fazer combinações, a gente ouve, escuta, faz associações, faz pares, esse aqui combina com esse. E não é uma composição, né, muito diferente. Os materiais são diferentes, mas as lógicas de composição são as mesmas. Como na poesia, mas com muitas limitações negativas, coisas que a gente não pode fazer. Eu me imponho esses limites. Por exemplo, que as situações que se sucedem sejam sempre tenham um contraste entre elas. Não vou botar dois discursos de políticos um depois do outro. Vou botar uma coisa que seja muito diferente. Questão das línguas também. Se tem várias línguas variadas, os tipos de língua latina contrastando com língua anglo-saxã, e em seguida, aí são os limites limites positivos, né? Os limites positivos são relações positivas, digamos, relações que são ao mesmo tempo formais, sonoras, musicais. E particularmente no suíte número 2, porque tem uma superposição, coexistência simultânea de várias falas, de várias línguas, que elas possam existir de um ponto de vista harmônico, musical. São lógicas de situação, que eu chamo de lógicas cinematográficas. Ou seja, cada cena atuada propõe imagens. Produzem imagens na cabeça do espectador. A gente imagina o treinador de rugby, a gente imagina a imagem do George Bush, a pessoa que está conversando com o avestruz no zoológico. Existe uma edição mental dessa edição, um cinema mental. E isso é uma dimensão que é importante. Ela não é a primeira dimensão, mas ela é importante. Sobretudo quando a gente joga com superposição. Quando as imagens coexistem, a gente tem que fazer de um modo que essas imagens sejam ao mesmo tempo contrastadas e ao mesmo tempo possíveis, possam acontecer juntas. E tem a questão das palavras, dos documentos, como os discursos entre eles se respondem, como temos ecos com aquilo que foi dito antes, com aquilo que será dito depois, com aquilo que é dito ao mesmo tempo. São conexões infinitas. Sobretudo, que é novo para mim no suíte número 2, de sobrepor coisas ao mesmo tempo, abriu para mim um
um leque de possíveis combinatório, porque até então eu compunha sempre na sucessão. Uma coisa, depois outra coisa, depois outra coisa. Então as relações antes e depois, mas é uma coisa de cada vez. No 2 é vertiginoso, porque são várias coisas ao mesmo tempo. É como se de repente tivesse descoberto a perspectiva. E que aquilo se tornava impossível, que não era só o plano, mas também a profundidade. E isso me permitiu ter múltiplas conexões. Então, o discurso do ministro de Finanças, que responde ao mesmo tempo a coach alemã, a pessoa que fala com o avestruz, e que o avestruz, por sua vez, dialoga com a pessoa alemã. E às vezes também são relações das quais a gente não se dá conta no primeiro momento, que a gente entende depois. A gente faz as coisas e depois, funciona, interessante, que tem uma tensão ali entre dois materiais, e depois de ter visto o espetáculo 50 vezes, é isso. Por exemplo, a declaração da Moore em Chechênio, que é o primeiro documento que casa com o ministro de Finanças. Ele fala a sua boca, os seus olhos, isso tudo é 100% amor. Aí eu digo assim, a porcentagem da linguagem dele tem eco no discurso do ministro que fala de finança. E uma coisa que eu não tinha percebido antes, que apareceu depois, surgiu depois. É interessante ver que as coisas estão ali, e às vezes as lógicas a gente compreende elas depois. Sim, a gente diz, a peça foi bem feita, mas eu não sabia por quê. Et la musique, ele pôs uma questão. Oui. São coisas que a gente ouve também, que a gente escuta. Isso é um trabalho muito lento, esse trabalho de composição. Eu estou lá no meu escritório, imaginemos isso, com um programa de som, 5 pistas, cada ator é uma pista. E eu passo horas tentando botar as coisas juntas. E eu faço isso durante meses até o discurso no metrô com a patinagem artística, que para mim é o mais preferido do espetáculo, foi um acaso total. Foi uma sorte. Eu tinha posto aqueles 2 documentos num canto, porque eu tinha eliminado eles, e eles ficaram um em cima do outro, e uma hora eu cliquei ali por acaso e ouvi aquilo e era perfeito. São os caminhos misteriosos da criação. Não? Vocês querem colocar mais alguma coisa? Bem. Non, juste, je veux préciser encore une chose. Eu quero dizer mais uma coisinha. Tem um ponto de partida. Eu preciso sempre começar, botar uma pedra inicial. Aí, no caso, foi o ministro de Finanças. Eu queria um documento lento, porque no sítio número 1 eram só coisinhas curtas. E aí eu queria uma coisa longa, lenta. Eu não sabia que eu ia fazer superposições. No começo eu pensei em fazer o discurso sozinho. 25 minutos. Aí eu coloquei isso, eu pensei, não vai dar para fazer só isso. E aí eu comecei a brincar e empilhar outras coisas ao mesmo tempo. O começo e o fim são sempre difíceis. Eu nunca sei com que a gente vai começar e com que eu vou acabar. Eu começo sempre com o meio da peça. E aos poucos isso vai se construindo. Vou tateando e as coisas vão se construindo. Bem, então queria agradecer a presença do Joris e do Nuno aqui.
E agradecer a presença de vocês também. Obrigada. Merci. Merci aux traducteurs.